Então, começando a segunda parte do vídeo, a gente vai falar um pouco agora sobre essa ideia do panóptico. Talvez eu não precise falar muito mais do que isso. Na verdade, assim, eu falei bastante da ideia lá do vigiar e punir. A gente tem uma segunda obra do Foucault, antes de falar do panóptico, que se chama Microfísica do Poder, né, que na verdade é uma série de artigos, entrevistas e tal, né. Foucault escreveu várias obras assim, tem muita coisa dele que são entrevistas, coletânea de entrevistas e tal. Mas o Foucault ele vai falar que essa questão do panópticon, né, ele vai trabalhar em um artigo, ele trabalha isso no Vigiar e Punir, mas ele trabalha também num outro artigo dele, do Microfísica do Poder, chamado O Olho do Poder. E o que é o panóptico? O panóptico é uma estrutura, que vai ser a imagem que eu vou colocar de thumb nesse vídeo, e que está lá no trabalho de vocês. Não sei se é a mesma imagem que eu vou colocar, mas eu vou colocar de thumb. É uma estrutura, é um prédio em formato de semicírculo ou círculo, né, em que as celas tem a parte das grades, né, a parte aberta, voltada para dentro do círculo, e a parte de fora ou é murada ou tem uma luz, mas enfim, precisa ficar visível o que o prisioneiro está fazendo. E no centro você tem uma torre de vigia. Mais importante do que facilitar para os vigias a visualização dos prisioneiros e tal, para evitar uma possível rebelião ou coisa assim, o panóptico ele tem uma outra função, que é levar os prisioneiros a se sentirem vigiados e assim obedecerem. O Foucault, né, quando você pega ali, principalmente na apostila, no caderninho, não sei o caderninho atual, mas o antigo falava muito dessa ideia, a domesticação dos corpos. Esses processos que a gente passa no nosso dia a dia, como eu estava falando lá, da questão dos terminais de ônibus e tal, a própria escola, eles visam o que o Foucault chama de domesticação, é fazer o indivíduo se tornar obediente. Né? E aí não é e isso é feito de uma maneira muito velada, né? Porque você tem esses controles que não são controles definitivos. Não são controle não é um poder que se dá só de mão única. Ele é um poder que se dá por via dupla. Em que sentido se dá por via dupla? Porque da mesma forma que quem está sendo observado se sente de alguma forma intimidado pela presença da torre, mesmo que não tenha ninguém ali, porque não sabe se tem alguém ou não, quem está na torre também de alguma forma tem uma certa obrigação a cumprir ali o seu papel e tal, porque afinal, se de repente algum prisioneiro começa a testar e percebe que não acontece nada, eles vão se tocar que não tem ninguém. Então também a pessoa se sente meio na obrigação. Eu sempre falo, quando a gente pensa na sala de aula, a ideia que a gente tem é que o professor tem o poder e os alunos obedecem. Mas o professor ele também tem uma posição ali que ele também está cumprindo um papel. Também se exerce um poder, e não só por parte da direção da escola, por parte do governo do estado, mas por parte dos alunos. Se o professor entra e não dá aula, ele também vai ser cobrado pelos alunos. Ou pode acontecer o contrário também. Se o professor dá aula, ele vai ser cobrado pelos alunos. A questão é, o poder ele se dá, ele é um poder dado em redes, por isso microfísica do poder. Né? Ele é um poder que se dá em redes. Ele não é um poder que se dá de uma mão única. Ele é um poder que se dá o tempo todo. Mas ele é eficaz, porque ele se dá nos nossos corpos. A gente sente esse poder nos nossos corpos. Quando, numa sala de aula, todos vocês são obrigados a sentar em fileiras, né? E o professor também tem que estar em pé para falar com vocês, isso é o poder se dando nos nossos corpos. Seja do professor que está em pé falando, seja dos alunos que estão voltados para frente. E a gente pode pensar N situações na nossa vida em que você vai ter essa questão, em que você vai ter isso sendo dado. Que não é só uma questão desse ou daquele lugar que eu tenho que ocupar,
desse ou daquele espaço que eu tenho que ocupar, mas o como, inclusive, eu tenho que ocupar. O transporte público, por exemplo, é muito claro. Se eu tenho que ficar em pé ou sentado, e eu tenho que sentar naquela posição e tal, tem um objetivo. E o objetivo principal é o quê? Nos domesticar. Então, o pensamento Foucaultiano é fazer essa análise. E aqui eu quero que fique claro uma coisa. Não é propriamente, ele não faz propriamente um juízo de valor, dizendo que é ruim ou que é bom isso. Ele vai falar que é assim. Né? Ele não está querendo dizer propriamente que isso é ruim. Ou que isso... Quando ele fala da domesticação, não é um juízo de valor. Ele vai falar que é uma realidade. Isso gera uma domesticação. Significa que tem que ser assim? Não. Ou melhor dizendo, significa que isso é ruim ou que... Não essencialmente. Né? E aqui eu não estou falando que também, não estou querendo dizer que é bom ou coisa assim, porque ele é professor, lógico, ele quer que a gente cumpra as regras. As regras, elas existem porque há uma necessidade. Né? Se o objetivo único é simplesmente seguir as regras por seguir, gera-se uma domesticação, e aí sou eu falando não é propriamente Foucault, gera-se uma domesticação que é inútil, não é? E deletéria até para a sociedade. Agora, se isso for simplesmente por uma questão de organização, é necessário. O problema é que as duas coisas elas se misturam muitas vezes, tanto no pensamento do Foucault quanto na realidade. Isso é fácil da gente perceber. Então o Foucault ele vai mostrar que a realidade é marcada por exercício de poder. Um poder que, como eu disse, ao mesmo tempo que ele é invisível, não é alguém me mandando fazer aquilo, você até pode ter alguém mandando, mas não é o poderoso. É o guardinha que está ali no trânsito, que de repente está vendo se você está passando do sinal ou não. É o segurança de um hospital, que de repente vai falar, ali você não pode entrar e tal. Então, ou seja, não é a figura de poder da sociedade. Não é o presidente, não é o governador, não é o prefeito, não são essas figuras que determinam o que é e o que não é. Como tem que ser, como não tem que ser, o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer. Quem determina, quem de alguma forma controla, é, como eu disse, o guardinha, o segurança e tal, mas que também está dentro de um sistema. Então, a lógica Foucaultiana é mostrar que o poder ele se dá no nosso dia a dia o tempo todo. Gostemos ou não, queiramos ou não, ele se dá no nosso dia a dia o tempo todo. E quando a gente pensa na questão da internet, isso está mais fácil, isso está mais presente ainda. Como eu disse, Foucault não falou de internet. Mas se a gente pensa na internet, isso é mais presente ainda. Vou contar uma história e com ela eu termino esse vídeo para a gente perceber como essa questão da internet ela é um campo de vigilância. Uns anos atrás, eu sempre conto essa história, já faz também um bom tempo. Uns anos atrás, não vou dizer os nomes das livrarias, por questão exatamente por questão de observação. Mas uns anos atrás, no dia do meu aniversário, uma livraria X me mandou um e-mail com desconto. Outra livraria X me mandou um e-mail com parabéns. Né? Eu tuitei. E nem marquei nada, simplesmente tuitei. Na época eu tinha Twitter ainda, eu tuitei. Enquanto a livraria X me deu desconto, a livraria Y me deu só um pedido, só uma coisa de parabéns, só me mandou um e-mail de parabéns. Foi isso. Né? Foi coisa de 1 ou 2 dias depois, me ligou um representante da livraria Y, que me deu só parabéns, meio que tirando satisfação pelo que eu tinha feito. Né? E assim, eu lembro, eu faço aniversário em janeiro, então era bem período de férias, eu costumo acordar tarde, como eu tenho feito atualmente, eu costumo acordar tarde e tal. E assim, eu fui meio que acordado pela ligação e tal, então nem tava pensando direito para dar uma resposta do tipo, você está perdendo seu tempo com isso. Né? Eu não lembro exatamente como eu respondi, mas eu sei que eu não fui grosso e tal. Mas assim, para a gente perceber como a gente está sendo vigiado. No caso, provavelmente, pelo que eu entendi, a livraria tinha um funcionário ou um setor destinado a acompanhar as postagens do público, tá?
das pessoas sobre aquela livraria, né, toda vez que aparecia o nome, e como, por má da sorte, o mesmo e-mail que era o meu e-mail do Twitter, era também o e-mail da conta que eu tinha nessa livraria, foi fácil deles fazerem a ligação tal, e me ligarem aqui em casa. Eu morava no mesmo lugar que eu moro hoje, eles me ligarem aqui em casa e meio que me cobrarem. Essa história ela ajuda a gente a entender como que a questão da internet ela também mostra a vigilância que existe. Existem outros estudos, aliás, existem diversos estudos. Eu, de repente, até aconselho vocês a assistirem o filme Snowden, que é feito com o Joseph Gordon-Levitt. Não sei se tem aqui no YouTube, tá? Mas enfim, vocês acham. Não sei também se tem algum dos serviços de streaming, tipo Netflix ou Amazon Prime, né? Mas é um filme recente, é um filme relativamente recente, acho que tem uns 3 anos, que mostra muito como a CIA faz para acompanhar o que está acontecendo no mundo, por meio dos serviços da internet e tal. Aliás, não só da internet. E então mostra isso tudo que o Foucault fala, né? Como o poder está presente no nosso dia a dia. Então, basicamente, com isso eu termino esse vídeo e na semana que vem a gente começa a falar sobre a Escola de Frankfurt.